pegar. Ô, daí, quando você for ver esse vídeo, saiba que a gente te esperou. Mas, como demorou um tempinho, eu continuei, mas estou gravando aqui. Então, o Odair não, a Aline tinha falado 200, né? Então, gravem aí, ó. Eu vou alterar na própria hipótese 3. Deixa eu ver se dá para alterar aqui. Vou alterar na própria hipótese 3. Então, 53.500. Vamos ver 200? Mas, como eu falei, né, é muito abaixo da média da demanda. Então, vai ter um custo de falta alto. Talvez esse custo de falta alto seja tão alto que perspasse o custo de sobra. 200. Olha lá, ó. 93 mil. É quase como comprar da demanda da semana anterior. E aí, gente, quem chuta? Eu já sei a resposta, né? Então, eu quero que vocês cheguem no mínimo possível. O que vocês fariam? Você quer que eu escolha outro valor? Sim. 213. 213. São hipóteses, pessoal. Então, a gente está testando aqui, ó. Ó, 58.400. Ainda é acima dos 55 que tinha dado o outro. Então, qual é a 200... lógica que eu pensaria? Desculpa te interromper, Aline, só para eu concluir. Tá, pode falar. Então, a lógica que eu pensaria, tá? A média é 235. Mas o custo da falta e o custo da sobra não são iguais. Sobrar é pior do que faltar, porque é mais caro. Então, de alguma maneira, tem que ser um pouquinho abaixo da média, né, da demanda, para poder compensar esse custo da sobra mais caro. Pode falar, Aline. Não, eu ia só chutar outro valor, prof. Então, chuta. 210, eu acho que eu falei. 210. É menos, né? Vai dar pior, ó, 65. Lembra que 215 dava 55, 213 dava 58. Então, não tá para baixo, tá para cima. Pensa que é como se fosse uma curva de custo, que tem um ponto mínimo e sobe de novo. 230, professor? 230, vamos ver. 58 mil. Alguma hipótese tinha dado menos um pouquinho, né? 55, não lembro. Que o daí não foi que o daí falou que foi. Mas falem aí, vão falando mais valores, que aí a gente roda e já testa juntos. Vou baixar aqui. Vocês ainda conseguem enxergar a planilha assim? Tá tranquilo? Tá muito pequeno para vocês, gente? Bom, para mim, eu não sou base para responder isso, que eu estou no celular, então eu enxergo o mínimo do mínimo. Ah, tá. Não, então eu vou aumentar. É porque eu queria só colocar na tela de uma maneira que dava para ver tudo, alterar. Ó, eu vou deixar porque eu só vou falar aqui, tá? Depois eu aumento. Exato, professor. Isso que eu ia dizer para você. Pode deixar que depois eu vou rever a aula, daí eu vejo no computador. Então, beleza. E aí, gente, Danilo, não vai chutar nenhum número? Marina? O que vocês acham? Marcos? Ana? Ai, 240, professor. Foi lá, eu não 240. lembro qual que Ó, foi, mas vamos lá. subiu. Vamos dar. 240 foi para 99 mil. Nossa Senhora. Marina, não sei. Gente, eu dei a 200, dica, hein? Média você falou que 235. Tem que ser um pouquinho abaixo da média. um pouquinho abaixo, 234, então? 234. 68. Não, tá alto ainda. Você já tinha falado 230, né? Isso. Ó, o 230 deu 58, que é acima do 215. Era 215 que alguém tinha falado? Eu acho que era Vou 215. olhar aqui. Ó, 215 dá 53.500. Então tá entre 215 e 230. 220. 220. Opa, mas mandei errado aqui. 220. Ó, 49.500. Dá para Mas melhorar? ele está mais baixo ainda, então 225, 225, 225. 225, 45.500. Hum. Ainda mais, que ainda mais. 230 não é que ficou alto. Então vamos Ó, vocês nessas chegaram no aí. mínimo, agora é sensibilidade, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. 227, joga lá, professor. 227,50, subiu. Então subiu. Então 226. 226. 48 mil. E o anterior tinha Subiu. dado quanto? Acho que tinha dado 45. Então tem que. Será que é o 45. 225? Vamos ver o 224, que vai ser a nossa E prova real.
Ó, 224 foi para 46.300, então é Então, 225 o custo mínimo. Percebam? É tentativa e erro mesmo, só que a gente começa a ter uma noção da sensibilidade do modelinho, né? A gente criou um modelo, no fim das contas, né? Ok, gente? Alguma dúvida com relação a essa atividade? Tudo certo? na verdade, professor, tem todas as dúvidas do mundo que a gente vai tentar solucionar na tabela. Na prática vai funcionar, gente, mas é legal, não é? Não, é Só eu bom, que fico professor, empolgado? mas dá vontade de chorar certos olhos. Eu conto para Não, você. chore não. Então, pessoal, ó, eu vou colocar aqui para vocês já na pasta. Deixa eu já pôr até o vídeo da primeira parte que saiu aqui, peraí. FNA, FNB, 9/11/2020, parte 1. E aí eu vou colocar a planilha do jeitinho que está ali para vocês poderem explorá-la, né? Como eu falei, não tem necessidade de usar a planilha, de fazer pela planilha, mas a planilha facilita, a gente pode fazer esses testes, né, que a gente estava fazendo. No computador fica muito mais fácil. Exercício de simulação resolvido. Ixi, copiei para o lugar errado. E as duas soluções da atividade 1 e 2. Pronto. Antes de eu ir para as listas, eu vou mostrar o que eu tinha prometido no começo da aula. Então, pessoal, aqui eu vou mostrar, inclusive, Danilo, ó, que interessante para você que gosta dessas coisas. Você já viu o Stata? Conhece o Stata? Não conheço, professor. O Stata é o software que o pessoal da economia usa para fazer econometria, assim, na pesquisa, né? É muito parecido com linguagem de programação e tal. Mas assim, gente, não se preocupem com os códigos, tá? Só entendam o que eu estou fazendo. Não precisa necessariamente entender como que faz, que não é um tipo de coisa, né, que vocês usam. Eu só quero mostrar para vocês uma simulação de verdade, como que ela acontece, tá? Ó. Então, o que eu estou pegando aqui, ó, eu estou pedindo para ele uma base de dados de automóveis. Olha só. Você roda, ó, aqui ele está dando o preço médio dos automóveis, né? Então, eu tenho 76 automóveis nessa minha base. Deixa eu conferir aqui se é isso. 74. O preço médio está aqui, ó, entre 5 mil e 10 mil, acho que está mais ou menos 6 e pouquinho, 6 mil e pouco dólares, né? Uma base de dados americanas, mas tem automóveis até 15 mil aqui. Pode ver que não se distribui normalmente, né? Porque os dados são muito pequenininhos, né? A quantidade é muito pequenininha. Mas o que eu tenho que reparar é isso aqui, ó, gente. A média de preços real desses automóveis, desses 74 automóveis, é 6.165 dólares. Então, vou colocar aqui. Valor médio real, que é o observado na base de dados, 6.165,26. Só para desencargo assim, né, para vocês verem aqui como é que funciona, olha só. Aqui, ó, é como se fosse um Excel. Se eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, ele tem uma tabela com os valores, ó, tem a marca dos automóveis, o preço dos automóveis, o quanto ele consome, a força da potência do motor, características, peso, largura. E olha só, Danilo, para você ver com a facilidade que tem. Fazendo uma regressão, eu quero saber o que se relaciona com o preço do automóvel. Por exemplo, a velocidade, o tamanho, o peso, quanto que essas coisas contribuem para o preço do automóvel. Eu só escrevo assim, ó, regress, price, que é a variável preço. Vou colocar aqui, ó, peso, vou colocar largura, vou colocar a potência do motor e pronto. E vou dar um enter, ó. É uma linha de código, 3 coisinhas, ele já me dá uma regressão, ó, mostrando que o peso se relaciona positivamente, a cada 4 pontos no peso, o preço, não, a cada um aumento de 1 ponto no peso, o preço do automóvel aumenta em 4, a largura do automóvel reduz o preço, ó, cada 1 ponto de largura do automóvel, o preço cai em 104, então, é muito legal, assim, né? Dá para fazer as coisas muito rápidas. O Python, o R, tudo tem uma cara meio parecida, assim. Mas não é esse o ponto nosso aqui, não, tá, gente? A gente vai fazer simulação. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para o computador selecionar uma amostra desses 74 carros de 30 automóveis. Então, ele vai pegar, fazer um programinha aqui, já está pronto, tá? Pronto. Ele foi lá nos 74 automóveis e sorteou 30 carros aleatórios dali de dentro. Se eu pegar esses carros, esses 30 automóveis e tirar uma média, quanto que vai dar? Ó, vou fazer isso, vou pegar esses 30 carros, ou seja, uma amostrinha bem pequenininha, que representa essas 74, mas não é nem metade, né?
e vou pedir para ele simular a média. Ele vai olhar lá. Olha só, deu um gráfico horrível, né? Deu que o preço médio está entre 5.537 e 5.538. Se eu olhar aqui na própria... Deixa eu tirar isso aqui da tela. Se eu olhar na própria página aqui do modelo, ó, ele deu que a média de uma observação, porque ele pegou um carro, né, e transformou numa média, quer dizer, 30 carros transformou numa média, 5.537. Ó, o preço verdadeiro era 6.165. Então não está nem perto. É aquela história que eu falei do jogar a moeda para cima, né? Tem 50% de chance de dar cara, 50% de chance de dar coroa. Mas se eu jogar só 10 vezes, só 20 vezes, não vai dar. Vai dar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E se eu fizesse essa simulação agora, 100 vezes, o que iria acontecer? Vamos fazer isso. Então, vou pegar essas 30 amostras, vou tirar 30 amostras aleatórias de 70 carros e vou calcular as médias dessas 30 amostras. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Percebe que o custo é pôr um zerinho aqui, ó, na tela, né? Não tem nada a mais. Executo. Olha só, já aparece um pouco uma distribuição normal, mais do que a anterior, né? Que era um quadrado, porque só tinha um. Mas, ó, a média está em torno de 6.000 e 6.500. Então, já parece um pouco com a média verdadeira. Vamos ver a média exata, ó. A média exata foi 6.125, ó. O verdadeiro é 6.165, então ainda está abaixo da média. Mas 100 ainda é pouco. Por uma simulação, eu já falei para vocês que é muito mais. Vamos fazer essa simulação agora para 1.000 médias. Então, ele vai fazer a mesma coisa 1.000 vezes. Vou rodar. Olha que legal. Já cruza aqui, né? Tá bem parecido com a amostra normal, mas tem uns pontos que cruza a linha, tem um ponto que falta, ó. Aqui tem muito pouquinho, aqui tem bastante, né? Mas já ajusta bem mais próximo. Vamos ver a média? Ó, para uma jogada a moeda 1.000 vezes, né? Nesse caso do carro, 6.158 deu a média, ó. A média real era 6.165. Olha como está aproximando. Então, quanto mais eu aumento a amostra, mais se aproxima de uma distribuição normal, como a gente tinha falado lá da lei dos grandes números. E se eu fizer isso 10.000 vezes? 10.000 vezes, vamos lá. Executa para mim 10.000 vezes essa amostra e tira as médias. Ó, já demora um pouquinho mais, né? Porque 10.000 vezes. O computador está fazendo aquilo que a gente fez. Uma tabela de frequências, percentual, tirando aleatoriamente. Olha só, já parece muito mais uma distribuição normal. Já não tem muitos pontos que destoam muito, né? Vamos ver a média? Ó, média 6.167. A original era 6.165. Então, tá bem mais próximo da média original. Mas 10.000 vezes ainda é pouco. Eu vou pedir agora 100.000 vezes. Gente, vai demorar mais, tá? Daria para rodar 1 milhão de vezes aqui, mas eu não vou fazer isso, não vou tomar o tempo de vocês, só para vocês terem uma noção de quanto 100.000 faz diferença no gráfico. Ó. 100.000 vezes, 10 vezes mais do que esse 10.000 que a gente acabou de rodar. Já executei, tá rodando, tá? Vai levar um tempinho aí. Enquanto isso, vocês contem da vida de vocês, contem a história da infância. Com o Zoom aberto ainda, ele pede processamento, né? Exato. Tem hora, Danilo, que eu tô rodando coisa assim de 2, 4 milhões, eu dou um enter e vou tomar um café, entendeu? Aí eu volto, pego a estimativa, utilizo. Tem um modelo que eu tô fazendo para calcular racismo na educação. Ah, isso ajuda, é verdade, Danilo. Preciso trocar mesmo para SSD. Eu vi um computador de um amigo meu com SSD para iniciar. Nossa, o meu leva 5 minutos para iniciar, o dele era segundos, assim. Nossa, professor, é muito ganho. Vale muito a pena. E tá cada vez mais barato o SSD, né? Uhum. Não preciso trocar mesmo. Ó, ainda não rodou, gente, tá? Tá lá, deixa eu ir para a tela aqui do Stata para ver. Ó, ele tá rodando. Enquanto estiver girando esse negocinho aqui, ó, quer dizer que ele tá rodando. E, ó, qual que é o custo de eu colocar 1 milhão aqui? 0. Digita 0 e dá Enter, entendeu? É muito fácil fazer, né? Então, depois que você monta, programa tudo, obviamente, como a gente fez lá no Excel. Então, esse é o ponto, né? Imagina eu vou fazer para uma empresa, eu quero saber qual que vai ser a demanda exata de um certo tempo. Se eu simular 1 milhão de vezes, eu vou ter uma distribuição tão próxima da realidade, tão próxima dos dados que eu visualizo,
Claro que os dados, o fenômeno não pode mudar, né? Que se o fenômeno mudar na realidade, aí os dados já não refletem aquele fenômeno. Mas a estatística é muito poderosa. A gente não tem noção desse poder, assim, né? A gente não acredita muito quando eu falo essa história da moeda. Lembro que meus professores falavam da história da moeda, falavam, gente, isso daí tá com cara, não. Quando eu vi sendo executado, nossa, ainda não rodou, gente. Reza 3 Pai Nossos e... Olha lá, foi. Olha só, gente, que perfeição a distribuição normal. Vamos ver a média real disso aqui? Olha lá, ó. 6166,8, ó, chegou muito próximo, ó. O real era 6165,2. Ou seja, eu tinha só uma amostra da base dos carros de verdade, e com base naquela amostra, simulando muitas vezes, eu chego no valor próximo da realidade, né? Que a minha amostra não conhece a população como um todo, meus dados não sabem como é a média real. Ele está indo só com o poder da estatística, só fazendo as simulações. Então, a gente vê que realmente funciona, né? Imagina isso como uma ferramenta para business, né? Para essa coisa da ciência de dados que eu comentei com vocês. É muito poderoso, assim. E aqui eu fiz um exemplo muito simples. Mas se vocês tiverem uma base de dados e fizerem simulações para essa base de dados, é isso aqui que vocês fazem. Eu poderia rodar 1 milhão de vezes para vocês verem que não ia dar nem para ver os quadradinhos lá, né, das barras. Ia ser bem suave mesmo. Só que aí levaria muito tempo para fazer, né? 10 vezes mais do que esse, que levou 10 vezes mais do que o 10 mil. Muita coisa, né? Não tem porquê, vocês já entenderam a lógica. E com isso a gente fecha a nossa disciplina de pesquisa operacional, gente. Espero que tenha sido legal para vocês, porque é uma coisa muito, muito legal, né? Sei que no meio de um monte de disciplina, num ano louco como esse, foi pesado, foi difícil, foi desafiador muitas vezes, mas tentem tirar a parte boa da coisa, né? Assim, é uma ferramenta a mais que a gente aprende e depois tá aí, tá todo o material, todo o conhecimento, vocês podem voltar quando acharem ideal. Vou para as listas então, pessoal. Olha, prof, você podia ter terminado o ano com chave de ouro, mas esse conteúdo eu não gostei. Poxa, Aline, você quer falar que eu tô terminei com chave de ouro? boiando nessa aula de hoje. É que é muito diferente dos outros, né, pessoal? Mas é legal, é mais legal do que os outros, não é? Danilo, me Não. aí. Ah, não, eu legal, é bem adorei legal. fazer os outros. Os outros eu entendia, os outros eu conseguia fazer. Esse eu não vou conseguir fazer. Mas o ponto é que os outros eram exatos mesmo, né? Então é meio assim, injusto comparar, né? Porque a simulação usa estatística, já tem uma coisa bem mais sofisticada, então é mais difícil, mas bem Judia, mais professor. divertido. Oi? Judia, esse judia. Eu juro porque eu estou quebrando a cabeça, prof. Gente, mas faça os exercícios, vocês vão ver que não é tão difícil assim, não, pessoal. Eu acho ele até mais mecânico do que os outros, assim. Essa coisa de montar tabelinha e ficar olhando o valor aleatório. O legal é no computador, quando você faz um monte de coisa e ele faz rapidinho para você, né? Mas na mão chega a ter chato, assim, a ser chato. Mas é o entender a lógica, tá? Então, repitam os exercícios, na dúvida me procurem, né? Vamos falar desse exercício 12 aqui, ó. Eu vou falar do 11, porque ele tem relação, tá, pessoal? Então, o 11. A empresa eu vou deixar gravando também, porque daí vai ter mais gente que vai ter dificuldade, já fica sabendo. A empresa de ar-condicionado Top Clima tem 6 instalações programadas para o próximo mês. Ela poderá realizar no máximo 2 instalações com pessoal próprio e solicitou a 4 empreiteiras cadastradas o orçamento para cada uma das obras e a disponibilidade do serviço. O quadro resume os dados. Então, está aqui as empreiteiras, está aqui as obras e está aqui os valores. Isso aqui é tudo custo, né, gente? Orçamento. Então, é o básico, é minimizar. A única novidade desse aqui é que tem 2 aqui. O que é isso? Quer dizer que eu posso escolher até 2 zeros por linha. Então, é a mesma coisa. Eu vou fazer lá, reduzir da coluna. Já a hora que vocês mandaram no chat aí, gente. Vou reduzir da coluna, vou reduzir da linha, vai dar um monte de zero. Quando eu colocar um zero aqui, eu não preciso riscar tudo, porque eu ainda posso tirar mais um zero da linha A. Ah, peguei 2 zeros? Então eu fui. Ah, só tem um zero na linha A. Então tá, eu uso aquele 1 zero e vou para a linha 2. Ele deu a possibilidade de que ela pode realizar até 2 instalações com pessoal próprio. Então, cada um pode fazer 2, mas não necessariamente tem que fazer 2, né? Ele tem que designar todos. Esse é o ponto. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui.
Vou te falar, posso falar até onde eu cheguei? Pode. Tá, se a Joelma também tentou, acho que ela chegou nessa parte. Então, eu fiz a primeira parte da designação, diminuir linha e diminuir coluna. Na verdade, eu não diminuí a coluna, porque eu tive as linhas, não, a coluna, porque eu tive que criar uma linha. Então, ficou uma linha sexta ali, que ficou tudo 0 embaixo. Uhum. Tá? Daí, na hora de fazer a linha, as colunas eu não precisei fazer. Então, nesse primeiro ali, ó, na obra 1, que ficou tudo 0 nessa primeira coluna, e na linha, na última linha, ficou tudo 0 também. Ficou desse jeito. E aí, os custos ali no meio. Okay. Como que eu faço? Daí você falou que eu podia usar 2 zeros, mas nas linhas só tem um 0 em cada linha. Só na última que tem um monte. Não, mas se ficou 0 só na 1 e na última, a designação não vai se completar. Você vai ter que fazer cobrimento. Então, quando eu fiz o cobrimento. E aí os zeros mudaram de posição, não mudaram? Então, o 0, prof, ele foi tipo para um lugar só. Porque os outros continuaram no mesmo lugar, na primeira linha e na última linha, na última coluna. Ai, eu tô falando tudo errado, mas você tá entendendo? Tá, e aí foi um 0 lá pra última coluna, ali no lugarzinho do 20, ó. Aqui. Ou 15, acho que é no lugarzinho do 15, lá embaixo. Aqui. E isso, aí embaixo. Foi aí que foi o outro 0. Aí eu tive que fazer cobrimento de novo. Aí eu desisti. Não, mas tá certo. Você tá no caminho, então. É que você desistiu. Esse é o ponto. Porque o que acontece? Qual que é o problema desse exercício? O que ele dá trabalho? Como você tem que fazer uma linha nova para equilibrar, ele tem um punhado de zero que ele fica te puxando para aqueles zeros lá. Mas não dá para resolver uma linha com todos os zeros de uma coluna só ou de uma linha só. Então, cada cobrimento que você foi fazendo, o zero vai indo para os lugares onde os custos são menores relativamente, até você conseguir designar todos. Vai chegar um ponto que você vai conseguir mandar os dois daqui, os dois daqui, os dois daqui, para todos, cada um. E aí você vai chegar no menor custo. Então, assim, é trabalhoso, mas a resposta é igualzinha dos outros ainda. Tá, eu fiz 2 cobrimentos, então. Então, eu fiz esse primeiro cobrimento que o 0 ficou ali no 15, que eu te falei. E aí, eu fiz mais um cobrimento. Olha como eu sou persistente. Não, você tem que fazer mais, vai ter mais aqui. Prof, é que dá um medo, porque assim, é um troço tão trabalhoso e eu tô fazendo na mão, daí assim, eu tenho muito medo de chegar no final e não dar certo. Então eu fico muito brava e eu já paro, desisto na metade. Tem fé em si mesmo, tá? Você tá no eu fiz mais um cobrimento. Toda a lógica que você deu pra mim tá correta. Tá, se tiver 2 zeros, vamos supor que tem 2 zeros na linha A ali, na primeira linha. Como que eu faço para cortar eles? Você falou que eu seleciono um 0 e não corto o resto, é isso? Não, você tem que cobrir todos os zeros da tabela com as linhas, né? Essa não, sim, mas na hora... Mas depois que eu finalizar os cobrimentos, apareceu os zeros. Ah, entendi. Você está dizendo na hora de fazer a designação já. Então, ó, isso. você pode mandar até 2 por empreiteiro, porque tem 2 aqui de disponibilidade. Então, se tiver 2 zeros, você manda aqui, por exemplo, aí você risca aqui, que esse aqui já recebeu o que tinha para receber. Você pegou daqui, você risca aqui, que esse aqui já pegou para receber. Aí esse aqui já foi os 2, você risca também. Entendeu? Se só tiver 1, 0 na linha, risca tudo, porque já não tem mais custo mínimo para mandar ali, vai para a próxima. Entendeu? Tá. Mas eu posso usar 2 zeros e fico riscando. Pode usar a única diferença desse é isso aqui, que ó, pode realizar no máximo 2 instalações com o pessoal próprio e solicitou a 4 empreiteiras essa disponibilidade do serviço. Mas pode ser que seja 0 na A, 2 na B, 1 na C, entendeu? Tá. Você sabe quantos cobrimentos eu tenho que fazer? Porque eu já fiz 2 aqui, eu já quero desistir. Não dá para saber, porque depende de como você fez o cobrimento, entendeu? Tem mais de uma maneira de fazer. Deixa eu pegar um exercício aqui pronto, só para te falar. Na média, tá? Porque daí depende de como foi feito neste momento. Noção... Peraí. Você tem aqui. Joelma, você conseguiu desenvolver essa parte? Não, eu só... Na verdade, eu só criei mais uma linha, não fui além disso. Ó, entendi. Aqui está escrito cobrimento 1, cobrimento 2, cobrimento 3. No 3, ele fecha.
E o seu fica zero igual o meu? A primeira linha toda zero e a última? Sim, olha aqui, ó. Primeira coluna? Isso, desse jeito. Ai, que desespero. É isso mesmo. Aí cada cobrimento, ó, os zeros vão andando de lugar. Até que vai chegar numa coisa, eu vou te mostrar, que é o cobrimento final, ó. O que designa é assim, ó. Deixa eu É ver. bem Fica isso, aí, pro. vai ficando aleatório ali os zeros, entendeu? Não se preocupe, Ah, você tá no caminho, tá? A lógica é essa mesmo. prof, pode ter 2 zeros na mesma linha? Esse pode. Tá. É uma coisa específica desse, porque ele está dizendo que tem dois aqui, ó. Ok? Então, letra A. Qual o plano de instalação do menor custo? É isso. Letra B. Existe plano alternativo com o mesmo custo do anterior? Ele está perguntando se tem alguma maneira ali de fazer uma troca de um lugar para outro ter o mesmo custo? Aí você tem que dar a resposta avaliando a tua resposta final. A 12, que eu acho que é a mais chata mesmo. Essa que eu acho que é a chata. Se você já achou a 11, aí eu tenho que Faz definir. pra gente a 12, pelo amor de Ó, Deus. a Top Clima tem anotado o número de horas estimados pelas empreiteiras para realizar o serviço. Então, agora, tem horas aqui, ó. A semana tem 40 horas de trabalho normal e a Top Clima pretende entregar a obra em 6 semanas. A programação de hora extra onera o custo da obra em 20% da proporção de horas extras em relação ao total de horas sobre o valor da obra. Então, por exemplo, ó, a empreiteira A, ela executa tudo em 200 horas. Se a semana tem 40 horas, quantas horas dariam as 6 semanas? Ó, 40 vezes 6. 240. Então, aqui não tem hora extra. Então, é um valor normal. Ó, 250. Passou, é 240, né, que tinha dado? Não. É. Ó, então, aqui passou 10 horas. Então, essas 10 horas eu tenho que pôr um 20% de hora extra no valor. Onde está a obra certinho, né? A que a gente fez no exercício anterior. Então, meio que você vai criar uma nova tabela. Quando os custos forem igual que está aqui, por exemplo, menos do que 200 ou menos do que 240, o valor é normal, do jeitinho que estava aqui. Então, você vai pegar esses valores do jeito que está. Toda vez que as horas passarem 240, como este caso aqui, aí você tem que calcular o valor da hora extra e trocar aqui na tabela por um valor que contenha a hora extra. Aí você vai Eu ter vou fazer 250 vezes 20%? Não, é algo que passa. Ó. A programação de hora extra onera o custo da obra em 20% da proporção das horas extras. Então, neste caso, passam 10 horas, né? Então, é Daí 10 10 vezes 20. horas vezes o valor que está ali, né? Aí você coloca o 20% em cima daquele valor, entendeu? Desse valor de cima. O custo é isso aqui, né? Aqui não é valor, aqui é hora. O custo é 20. Só que aqui ele executa em 250 horas. Então você tem que ver, né? Esse 20 dividido por 250 dá o valor da hora. Eu consigo saber o valor da hora. Eu tenho que pôr 20% a mais e nas horas que passam da 240 em diante. Então, na verdade, assim, é criar uma tabela nova que inclua custos de hora extra e aí fazer a designação de novo a partir dessa tabela nova que tem custos de hora extra. E a resposta é, isso muda a programação? O fato de ter colocado hora extra nesses valores aqui muda a programação que você tinha achado na A da 11? Esse é o ponto. Ok? Mais ou menos, professor, mas vamos tentar. Nós podemos morrer tentando, mas vamos tentar. Não, é isso, gente. E, gente, a lista é aquele esquema que eu sempre falei para vocês. A lista é para fazer, para estudar para a prova. Então, eu não corrijo a lista naquela coisa de tem que ter acertado todos os exercícios, tem que ter tentado fazer. Teve muito pessoal aí que nos passados não fizeram pela metade, no sentido de fazer tudo, tipo, lá no transporte, né? Que tinha que calcular inicial e fazer a outra parte de otimização. Só fazer só o inicial. Aí, pô, nem tentou a otimização, nem chegou no resultado. Então, obviamente, eu não vou dar nota neste caso. Mas tentou fazer aqui, se bateu, mas chegou numa resposta que não tem muita certeza, não bateu com a resposta que eu dei, não tem problema. A ideia é tentar. A prova nunca vai ter um tipo de exercício desse aqui, porque isso aqui, gente, dá trabalho. Não dá para fazer um exercício desse numa prova. Então, a ideia é desafiá-los acima do nível que a gente usa em sala de aula para servir para estudo mesmo. Mas não tenham esse medo, sabe? Fiquem bem tranquilos. Não devia nem Porque estar eu e a gravando, Aline, né? Eu estar falando para você vocês tá que vendo? Eu e a Aline, nós estamos se matando aqui, né, Aline? Sim, Não, eu fico muito nervosa. vocês estudam, Eu também, eu nervosos, quero entendeu? quero fazer tudo certinho. Eu confio no melhor de vocês e sei que vocês querem dar o melhor de vocês. Bom, É, bem isso, professor, exatamente isso.
Professor, eu estou com mais uma dúvida. A minha dúvida até é lá na 7, na questão de quando... na 7. Porque, assim, quando a gente risca... Aí eu fiz lá tudo, né? Eu fiz a nova tabela, criei tudo lá. Daí, assim, eu estou em dúvida que tem umas que a gente tem que riscar a linha toda e depois a coluna. Então, eu estou meio em dúvida nisso, sabe? Eu lembro, acho que você fez essa pergunta quando estava resolvendo né, de designação, não foi? Exatamente. E daí, assim, eu fui nessa, daí ficou bem, assim, bem dúvida mesmo, Então, ó, sabe? Joelma, esse risco que você faz quando você designa, ele é meio facultativo, tá? Não se preocupe muito com ele. É só para dizer assim, ó, só tenho um para designar. E só posso Aham, receber um no lugar do destino. Então, eu risco aham. meio que para eliminar, para dizer, ó, não pode mandar mais nada. Mas, assim, na prática, quando você designar o 0 ali, você já sabe que não pode nenhum ali, e você já sabe que o 1 que já mandou não pode mandar para lugar nenhum mais. Então, se você não quiser riscar, o único risco importante é o do cobrimento. Aquele tem que ser Tá. certinho. Esse risco do Uhum, final não precisa nem aparecer, porque eu vou querer a designação em si, entendeu? O risco é mais para ajudar uhum. vocês, mas se está te atrapalhando, tira fora. Tá, e esse risco mesmo da designação. Então, vamos lá, que nem o do 7, no caso, quando eu fui designar lá, no primeiro eu risquei a linha e daí depois, no segundo lá, estava no L2, vamos dizer assim. Eu risquei o 5 e o 6 que tinha lá e risquei o que tinha para cá. Mas depois eu fui ver, não dava certo e fiquei batalhando, até que fui procurar na internet e vi que ele estava arriscado a coluna também. Então, na designação que eu sofri um pouco Mas nisso. Daí, provavelmente é quando a designação não se completou. Esse aí que você batalhou e não foi, não, é que não se exatamente, ela completou. Tem que fazer outro não se cobrimento, completou. entendeu? Isso, exatamente. Ah, entendi. Tá. Vamos tentar, mas estou correndo atrás. E Professor. 'Joelma, 1.7, quer Joel, que eu te mande? pode falar, Aline. Oi? Quer que eu te mande a 7? Eu consegui fazer a 7. Não, eu também consegui. Eu cheguei no resultado, mas ainda fiquei na dúvida. Então, só para tirar uma dúvida mesmo. Daí depois eu reli e vi que eu achei que ela ia designar logo na primeira. E daí que eu fiquei em dúvida ali da onde que eu ia conseguir riscar ele, sabe? A Uhum. minha 7 designou na primeira. Eu vou te mandar uma foto e te explicar como é que eu fiz. Ótimo. Então me Gente, ó, manda, por eu favor. achei que seria a dúvida da Joelma, então eu já vou falar porque mais pessoas me perguntaram isso de outras turmas. O fato de não ser possível designar de um lugar para algum lugar, né? Aqui é a mesma Aham. história lá do transporte. Você põe um M no lugar, que é um valor muito grande. Um valor muito grande menos qualquer valor não vai nunca dar zero, né? Então, esse é o ponto ali. Mas acho que isso aqui vocês já devem ter notado, né? Vocês conseguiram fazer, então, tranquilo. Sim, sim. Mais alguma coisa, gente? Não, professor, eu acho que no meu caso era isso mesmo. E vamos tentar fazer as últimas lá, que ainda eu fiquei um pouco meio perdida, mas vamos lá. Essa Tá semana a bom? gente Aí tenta. semana que vem tem revisão de novo, tá? Então, assim, a gente discute o que faltou. Anota aí, Ó, a gente conversa. então tá bem, professor. Obrigada. Obrigada, prof. Eu que agradeço, gente. Uma boa semana para vocês. Obrigado pela participação na aula, viu? É tão gostoso quando vocês participam. De nada. A Aline até abre a Obrigada, câmera, professor. olha só. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Tchau, até mais. Obrigada. Boa noite, Marina. Até.